Oi! E aí, meus amores, tudo bom? Eu prometi a vocês, né, que ia falar um pouquinho mais sobre pontuação, que nós falamos no capítulo 9, mas foi bem vago, né, no próprio livro. Então, eu prometi que ia trazer um pouquinho sobre o uso da vírgula. Lembra disso? Então, a gente vai ver alguns usos principais, tá? Os básicos e que a gente precisa aprender, tudo bem? Então, eu montei um PowerPoint para vocês, tá? E depois também deixei um exercíciozinho para vocês fazerem, mas me respondam pelo menos a questão 1 desse exercício, só para constar a presença, tá bom, gente? Por favor. Uso da vírgula. Olha que bonitinho, consegui esse fundo, achei uma graça. Vamos lá, uso da vírgula. Bom, primeiro, a vírgula, gente, é um sinal de pontuação, né? Assim como o ponto final, o ponto continuativo, né? O travessão, os dois pontos, mas hoje vamos focar na vírgula, tá? Que marca uma pausa de curta duração, ou seja, uma pausa breve, tá? E é utilizada para separar termos dentro de uma frase ou de uma oração. Oração é uma frase que contém verbos, mas vamos chamá-la de frase, ok? Vamos lá, então. A vírgula é usada nas seguintes situações. Atenção! Enumerar mais de 2 elementos. Então, olha o exemplo que eu coloquei aí para vocês. As minhas frutas preferidas são morango, vírgula, banana, tangerina e maçã. Tá certo? Ó, eu enumerei vários elementos. Morango, banana. Já pensou se eu colocasse tudo junto? Tipo, morango, banana, tangerina e maçã? Aí, morango, banana, tangerina seria como se fosse uma fruta só? Não, eu tenho que separá-las por vírgulas. Então, isso é enumerar mais de 2 elementos. Beleza? Se fossem só 2, por exemplo, morango e maçã. Aí não precisa de vírgula. Ok? O que mais? Isolar aposto explicativo. Usar entre vírgulas. Olha só, primeiro vamos ver aqui embaixo o que é um aposto, tá? Do que se trata um aposto. Aposto é um termo que se junta a outro termo, tá? Para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Então, é como se eu estivesse dando uma informação a mais sobre aquele termo. Vem separado dos demais termos da frase, né? Por vírgula, 2 pontos ou travessão. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Ontem, terça-feira, ontem não foi terça-feira, ou segunda-feira, seja lá o que for, passei o dia lendo um bom livro. Então, eu não quis dizer só, ontem passei um dia lendo um bom livro. Não, eu quis dar uma informação a mais para explicar ou para especificar que ontem foi esse. Entendeu? Então, ontem, terça-feira, passei o dia lendo um bom livro. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Salvador, a primeira capital do Brasil, é muito visitada no carnaval. Tá vendo como eu coloquei essa informação, esse aposto explicativo entre vírgulas, ou seja, uma informação a mais que eu dei sobre Salvador. Se eu dissesse, Salvador é muito visitada no carnaval, beleza, mas eu quis dar mais uma informação sobre Salvador, entendeu? Então, coloquei entre vírgulas, que é o aposto. Tudo bem? Isolar o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo nada mais é do que um chamamento, tá? Ou seja, quando você fala diretamente com a pessoa. Então, olha o exemplo. Joana, estude com afinco. Quer dizer, eu estou falando com a Joana, tá? Então, esse Joana não é sujeito, é vocativo, ou seja, estou falando diretamente com a pessoa. É um chamamento. Estou chamando e falando alguma coisa para ela. Por exemplo, se eu dissesse assim, Carla, vamos ao cinema? Então, ó, Carla, vírgula, vamos ao cinema? Ok? Se eu dissesse assim, ó, estude, vírgula, Joana, vírgula, com afinco, seria a mesma coisa, seria eu falando diretamente com a Joana. Então, ó, estude, Joana, com afinco, entendeu? Então, esse é o vocativo, beleza? Marcar a supressão. Supressão é eliminação, é tirar mesmo, tá? De um verbo. Claro que ele já tem que ter aparecido na primeira frase, né? Na primeira parte da frase. Olha só, exemplo. Eu fiz mestrado em língua portuguesa. Ponto, vírgula, porque eu quero separar eu, que sou um sujeito, de ele, que é outro sujeito. Olha só. Eu fiz mestrado em língua portuguesa. Ele, vírgula, em literatura. Então, essa vírgula aí está marcando justamente a supressão do verbo fazer. Se não tivesse a vírgula, eu teria que colocar assim, ó, eu fiz mestrado em língua portuguesa, vírgula, ele
fez mestrado, ou fez, em literatura. Entendeu? Então, eu coloquei essa vírgula para marcar a eliminação, a supressão, tá? Do verbo fazer. Entendeu? Se não entender, gente, pode mandar as dúvidas aí pelo Google Classroom, ou até mesmo no meu privado, ou no grupo, ok? Vamos lá. Para que mais? Para isolar certas expressões. Então, tem algumas expressões da língua portuguesa que é importante que a gente isole por vírgulas. Exemplificativas, ou seja, que dá exemplo. Corretivas, ou seja, que corrige. Explicativas, que explica. Conformativas, que é de acordo com. Opositivas, que é de contrariedade, de oposição. Aditiva, que é de soma. Entre várias outras, tá? Então, aí eu coloquei alguns exemplos, ó. Além disso, quando eu digo além disso, eu estou adicionando uma informação. Eu já usei isso várias vezes com vocês. Então, por exemplo, se eu disser assim para vocês, ó, deixei exercícios extras hoje, ponto. Além disso, deixei as atividades do livro. Então, ó, além disso, eu quero dizer o quê? Que eu deixei os exercícios extras e as atividades do livro, ou seja, mas, beleza? Somando. Por exemplo, é uma explicação exemplificativa, o nome mesmo já fala, né? Exemplo, exemplificativa. Isto é, ou seja, a saber, essas aí são expressões o quê? Explicativas, que vêm dar uma explicação depois, tá? E essas outras aí, conclusivas, por isso, logo, entretanto, porém, mas, que são as opositivas, né? De oposição, de contrariedade do que já tinha dito antes. Então, todas essas expressõezinhas vêm com vírgulas, acompanhadas de vírgulas, tá? Olha só os exemplos que eu coloquei para vocês. O uso da vírgula, esse é um exemplo, tá? O uso da vírgula não se define pela respiração. Vírgula. Ou seja, olha aí a minha expressão explicativa. Eu vou explicar o que eu já disse anteriormente. O uso da vírgula não se define pela respiração. Ou seja, há regras gramaticais que definem a utilização dessa pontuação. Beleza? Eu fiz um exemplo já explicando também um pouquinho, né? Ou seja, é uma expressão explicativa. Beleza? Por isso vem entre vírgulas. Olha o outro exemplo que eu coloquei. Precisamos usar a vírgula adequadamente. Vírgula. Por exemplo, vírgula. Nas enumerações de elementos, que foi aquele primeiro exemplo que nós vimos lá da banana, vírgula, maçã, vírgula, morango, enumeração de elementos. Então, ali eu falei a expressão, por exemplo, que é essa exemplificativa. Eu coloquei entre vírgulas. Deu para entender? Antes das conjunções. Conjunções é uma classe gramatical da língua portuguesa, assim como verbo, substantivo também, tá? Telefone. Verbo, substantivo. A conjunção também é uma classe gramatical. Aí você tem as conjunções de aditivas, que é para adicionar, opositiva, né, que é a contrariedade, tá? Então, algumas delas são mas, porém, pois, embora, contudo, logo, todavia, portanto, pois, porque. Claro que tem mais, né, gente? Exemplos. Queria muito ir à praia, mas agora não posso. Poxa, esse mais aí é de composição, né? Então, antes dela, desse mais, que é uma conjunção, coloco a vírgula. Tudo bem? Não posso ir à praia, vírgula, pois estou cumprindo as orientações da OMS. Esse pois aí é uma conclusão ou explicação, né? Melhor dizendo, desculpa, é explicação, tá? Estou explicando por que eu não posso ir à praia. Estou em isolamento social, portanto, agora sim, conclusão. Portanto, não posso ir à praia, tá? Estou em isolamento social, portanto, não posso ir à praia. Por isso, não posso ir à praia. Essa é a minha conclusão. Então, antes dessas minhas conjunções, eu tenho uma vírgula, beleza? Próximo. Separar nas datas o lugar. Olha o exemplo. Rio de Janeiro, vírgula, 29 de abril de 2020. Ó, 29 de abril é minha data, eu estou separando a minha data do meu lugar, que é Rio de Janeiro, então coloco uma vírgulazinha. E também nos endereços, o número, né? O número da casa, o número da estrada, da avenida, seja lá o que for, tá? Então, por exemplo, Avenida Benjamin Pinto Dias, que é a do Progressão, vírgula, número 800, que é o número de lá, o nosso endereço da escola, beleza? Então, eu separei aí o número do meu endereço. Tudo bem?
Antes do E, o E também é uma conjunção, tá? Então, antes do E, sem acento, E com acento é verbo, né? O verbo ser. O E sem acento, quando os sujeitos forem diferentes. Sujeitos é de quem se fala, a que o verbo faz referência, tá? Então, olha só, exemplos. Joana ficou em sua própria casa, vírgula. E João ficou na casa da mãe dele. Eu tenho aí 2 sujeitos. Joana é o meu primeiro sujeito e João é o meu segundo sujeito. Então, quando eu estou dando informações sobre 2 sujeitos na mesma frase, eu separo por vírgulas, tá? Então, Joana e João, com sujeitos diferentes e as informações sobre cada um desses sujeitos. Beleza? Próximo. Antes de continuarmos, precisamos conhecer qual é a ordem direta e padronizada da língua portuguesa. A gente chama isso de ordem direta, tá, gente? É um padrão que nós temos na nossa língua, que é sujeito, verbo, complemento e circunstância. Vamos lá, devagar. Olha esse exemplo que vai dar para entender bem legal. Joana comeu chocolate na Páscoa. Joana, sujeito, certo? Ó, tá aí, ó, sujeito. Comeu, verbo. Então, seguindo essa ordem, sujeito, verbo. Comeu o quê? É o meu complemento. Complemento é a minha resposta do meu verbo, tá bom? Então, quando eu tenho essa resposta do verbo, a gente chama de complemento, beleza? Que mais tarde vocês vão ver que se chama objeto direto, objeto indireto. Mas calma, vamos lá. Então, complemento. Quando foi? Ou seja, em que circunstância foi isso? Na Páscoa, tá? Então, essa é a minha circunstância. Circunstância é quando eu pergunto como, quando, onde, com o que, tá? Essas são as minhas circunstâncias, beleza? Então, ó, Joana, sujeito, comeu, verbo, o quê? Chocolate, complemento. E quando? Na Páscoa, circunstância. Então, aí está na minha ordem padronizada, na minha ordem direta da língua portuguesa. Tá tudo certinho, sujeito, verbo, complemento, circunstância. Entendeu essa parte? Precisa entender isso para agora entender o uso da vírgula. Vocês estão vendo que aí não tem vírgula nenhuma. Por que não tem vírgula nenhuma? Porque está na ordem direta, tá? Vamos ver o próximo slide. Então, quando a gente quer separar uma expressão de circunstância deslocada, ou seja, que está fora da minha ordem direta, porque a minha circunstância fica por último. Na verdade, se ela não estiver por último, aí eu tenho que usar a vírgula. Olha o exemplo, usando o mesmo exemplo do slide anterior, que estava na ordem direta, que era Joana comeu chocolate na Páscoa. Só que agora eu quis inverter, eu quis deslocar, ou seja, tirar do lugar da ordem direta, do lugar padronizado, ok? Então, eu coloquei assim, ó, Joana na Páscoa, Joana comeu na Páscoa chocolate. Então, Joana, sujeito, verbo comeu. Só que em vez de ter o meu complemento primeiro, comeu o quê? Eu coloquei primeiro a minha circunstância, que é quando. Então, se eu tirei ela do lugar, eu tenho que colocá-la entre vírgulas. Beleza? Então, ó, Joana comeu na Páscoa, que é a minha circunstância de tempo deslocada, ou seja, fora do lugar, tá bom? Do lugar padrão da língua portuguesa, que é a ordem direta da língua portuguesa. Quando, né? Então, a circunstância de tempo deslocada, então eu coloco as 2 vírgulazinhas aqui. Beleza, gente? Agora, mais uma vez eu desloquei. Olha só, eu tirei a minha circunstância de tempo lá do final e coloquei lá para o comecinho. Também uso vírgula. Na Páscoa, vírgula. Joana comeu chocolate. Agora não vai ser entre vírgulas, porque está no começo da frase. Então, só vou ter uma vírgula para separar isso aqui, para indicar que a minha circunstância de tempo está fora do lugar padrão. Está fora da minha ordem direta, ou seja, está deslocada. Beleza? Vamos lá. Aí, então, aqui eu trago mais alguns exemplos em que as circunstâncias, né, que a gente chama de adjunto adverbial, vocês ainda vão estudar isso também, tá? Mas é a mesma coisa, tá, gente? Só muda o nome. Então, as circunstâncias são de tempo, lugar, companhia, instrumento, condição, concessão ou conformativa. Vamos lá. Tempo. Exemplo. Com exemplo é sempre mais fácil, né? Exemplo. Semana passada, eu vi um lindo beija-flor. Olha só. Quem é o sujeito dessa frase? Eu. Quem é o
Vi. O quê? Qual o meu complemento? Um lindo beija-flor. Aí a minha circunstância eu coloquei para o começo. Se eu coloquei a minha circunstância para o começo, que deveria vir no final, né, depois do complemento um lindo beija-flor, então eu tenho que separá-la por uma vírgulazinha. A mesma coisa acontece aqui no lugar, ó. Naquele parque natural é onde? Então é a minha circunstância de lugar. Ó, eu, tá aqui o sujeito, tá vendo? Vi, verbo, o quê? Um lindo beija-flor. Aqui, ó, semana passada é tempo, naquele parque natural, lugar. Beleza? Mas continua sendo circunstância fora do lugar, circunstância deslocada. Então tem que usar a vírgula, ok? Essa vírgula me indica que ela está deslocada. Companhia. Com meus filhos, eu irei ao cinema. Eu, sujeito, irei, verbo, ao cinema, né? Irei aonde? Ao cinema. Lugar. Esse lugar aqui também é um complemento. Só como ele está após o verbo, no lugar direitinho, eu não uso vírgula nenhuma, tá certo? Com meus filhos é com quem? Na companhia de quem? Beleza? Então, uma circunstância de companhia. Então, coloco a vírgulazinha ali para indicar que está deslocada. Ao cinema é de lugar, não está deslocada, então não uso vírgula nenhuma. Beleza? Então, essa aqui é uma circunstância de lugar que não está deslocada. Por isso, eu não utilizei a vírgula aqui. Só aqui com meus filhos, porque é uma circunstância de companhia que está fora do lugar. O correto seria... O correto não, perdão. A ordem direta, porque isso aqui está corretíssimo, tá? A ordem direta seria, eu irei ao cinema com meus filhos. Beleza? De instrumento, ó. A caneta, eu, sujeito, respondi verbo, o quê? Meus exercícios, complemento. Tá certo? Aí, complemento. Aí, a ordem direta seria, eu respondi meus exercícios à caneta. Esse a caneta é um instrumento, é com que eu respondi meus exercícios? Instrumento, beleza? Que está fora do lugar, está deslocado. Por isso, coloco vírgula, tá certo? Condição. Se ficarmos em casa, estaremos protegidos. Olha aqui, uma circunstância de condição, tá? Se ficarmos em casa. Então, também fora do lugar. Aqui o sujeito seria nós, que não está presente, mas ele dá para a gente identificar pelo verbo, né? Estaremos protegidos. Quem estaremos, gente? Nós. Então, nós estaremos protegidos se ficarmos em casa. Tá certo? A ordem direta. Mas como eu inverti, coloquei para frente a condição, vírgulazinha. Ok? Concessiva é uma permissão inesperada. Ou seja, é algo que não se espera, algo que vai contrário ao que você espera. Olha o exemplo. Apesar do isolamento social, vírgula, eu tenho trabalhado bastante. Quer dizer, muita gente pensa que por estar em casa, ninguém está trabalhando, não é verdade? Mas não, muita gente está em home office, né? Trabalham, assim como os professores. Então, estão trabalhando em casa, apesar do isolamento social, tá? Então, o que não se espera é que dependendo da profissão, né? Claro que depende da profissão, é que não se trabalha, está em casa, tá certo? Mas estamos trabalhando em home office. Então, é ao contrário do que se espera, tá bom? Então, por isso, essa primeira frase aqui, de toda a frase, total, né? Do total da frase, que a gente chama de período, vem com vírgula aqui após ela, tá? Porque é uma permissão inesperada, ou seja, uma concessão, tá bom, gente? Essa concessão vocês vão aprender muito melhor futuramente, mas acho que deu para entender, né? Conformativa. Conformativa quer dizer de acordo com, tá? Segundo fulano de tal. Então, olha, de acordo com os cientistas, nós precisamos nos cuidar. Então, ó, nós, sujeito, precisamos, verbo, nos cuidar, complemento. Precisamos o quê, né? Nos cuidar. Então, de acordo com os cientistas, é conformidade, tá? É de acordo com, conforme os cientistas, segundo os cientistas, tá certo? Então, quando vem assim deslocada essa circunstância de conformidade, a gente coloca a vírgula, tá? Porque na ordem direta seria como? Nós precisamos nos cuidar de acordo com os cientistas. Tudo bem? Vamos lá. Precisamos ainda, gente, por favor,
nos atentar para a mudança semântica. Já falei várias vezes em sala de aula, né? O que é semântica? Sentido. O que é semântica? Sentido. Beleza? Então, mudança semântica, ou seja, de sentido que uma vírgula pode gerar. Super desafio. Olha só, vamos lá. Eu vou pedir para vocês que vocês expliquem para mim a diferença semântica, ou seja, de sentido, entre as frases abaixo. Vou dar 30 segundos, hein? Tá? Primeira frase. Esse juiz é corrupto. Tá? Segunda frase. Esse juiz é corrupto. Então, de novo, repetindo. Primeira frase. Esse juiz é corrupto. Agora, segunda frase. Esse juiz é corrupto. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem aí para mim. Vou marcar aqui. Trinta segundos. Será que foi 30? Será que não foi? Bé! Vamos lá. Ó, na primeira é o seguinte. Esse juiz é corrupto. Lembra que nós vimos lá no começo, quando você tem entre vírgulas assim, ou um nome, ou um chamamento, é um vocativo. Ou seja, eu estou falando diretamente com a pessoa. Então, isso indica, gente, o quê? Que eu estou falando com o juiz. Tá? Então, ó, aqui o emissor, ou seja, quem fala, né? Fala diretamente com o juiz, é um vocativo. Fala o quê? Que alguém, uma pessoa, né? Que a gente não sabe quem é, esse é um pronome demonstrativo, é corrupto. Então, ó, se esse juiz aí é vocativo, eu estou falando com ele. Então, eu estou falando com ele de outra pessoa, que é o esse. Tá certo? Ó, como se alguém tivesse acabado de chegar, eu falo assim, ó, esse é corrupto. Tá? Eu estou falando com o juiz. Esse juiz é corrupto. Entendeu? Agora, olha aqui, na segunda frase. Esse juiz é corrupto. Aqui, o emissor fala sobre o juiz. Ou seja, eu estou falando com alguém sobre o juiz. Esse juiz é corrupto. Deu para entender? Então, nesse caso aí da segunda frase, juiz é sujeito. Tá? Afirmando que ele é corrupto. Então, o emissor, no caso eu, estou afirmando que o juiz é corrupto, porque ele é sujeito. No primeiro, não, eu estou falando com o juiz. Na segunda, eu estou falando sobre o juiz. Deu para entender? Se não deu, gente, pergunta, tá bom? Vamos lá. Mais 30 segundos para o segundo desafio. Olha só. Não quero ler. Primeira frase. Segunda frase. Não quero ler. Vamos lá. 30 segundos. Pá, 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 pá. Responderam. Essa tá fácil, né, gente? Pé. Vamos lá. Nem passou 30, eu sei. Primeira. Não quero ler. Gente, imagina uma suposta pergunta. Você gosta de livros? Você quer que eu te dê um livro de presente? Aí ele responde, não quero ler. Então, aqui o emissor afirma que não deseja ler. Tá certo? Ele não está afim de ler. Ok? Então, ele diz, não quero ler. Agora, olha a segunda frase. Não quero ler. Então, imagina você a seguinte situação. Pode ser qualquer situação, tá, gente? Mas dá para interpretar pela vírgula, como a posição da vírgula, como ela é colocada. Então, olha só. Imaginem, suponham que alguém diga assim, olha, eu vou levar esse livro, tá? Aí o outro responde, não, quero ler. Então, o emissor, nessa segunda frase, né, afirma que deseja ler, ao contrário da primeira. Tá vendo como a vírgula faz toda a diferença, né, na semântica, ou seja, no sentido da frase? Tá bom? É isso, gente. Um beijinho, tá? Para vocês. Espero que tenha ficado... Deixa eu dar um ESC aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se não entenderam, se ficou alguma dúvida, claro que tem outras regrinhas, mas vamos aprender aos pouquinhos, tá bom?
Se não entenderam, se ficou alguma dúvida, pode mandar lá no comentário, tá? No particular, se não quiser mandar no grupo. É até melhor mesmo no particular, porque assim a gente vai atendendo as dúvidas pontuais de cada um, tá bom? Então responda aí os exercícios que eu vou deixar, o exercício extra, por favor. Pelo menos a questão 1 hoje, tá? E me mande. A questão 1 é de marcar X, tá? De alternativa. Me mande essa questão 1 para eu marcar a presença de vocês lá no diário, tá bom, gente? Um grande beijo.